noite. Boa noite. Ô, Zezinho, acabei de falar para boa noite. Com a Regina. Falei, Boa noite. os meninos estão viajando. O Zé está nos Estados Unidos, deve estar vendo o jogo do Corinthians agora. Né? Não dá, não passa. Não A gente está passa. vendo o Palmeiras. Vou dar uma dica. Palmeiras e Mirassol. Então, vou dar uma dica porque no Prime Video está passando, viu, Zé? Da Amazon.com. Eu não sei como é que faz aqui, viu? Não sei como é que está. Não fui procurar. Olha que terminar o nosso estudo aqui, você fala para a Fernanda, falou, Dá para saber. Acesse o Prime Video da Amazon que está passando o Corinthians. Eu ver o restinho do jogo. E aí, pelo jeito, da calor, né, Zé? Tá. Sensação de 38 graus, mais ou menos. Nossa Senhora. Tempo bom. Aqui nós estamos ainda no meio frio, viu? Meio frio. Mas tá bom. Está uns 33, com sensação de 38. Nossa, que coisa de louco. Mas tá jóia, é bom que você entrou. Vamos lá, então. Já que você entrou daí dos Estados Unidos, faz a oração pra gente, Zé. Deixa eu fechar minha porta aqui. Olha, essa camisa está de terno hoje para o estudo, Zé. Vou mandar depois esse estudo com o Oceander. Aqui meu neto só usa camisa de clube, então eu tenho que usar do Grêmio, do Corinthians, é do que ele escolher para mim. Tem uma meia dúzia aqui. Vamos lá. Isso é bom. Vamos mais uma vez agradecer a espiritualidade que coordena nossos trabalhos, para que nos dê toda a assistência necessária para nos elucidar quanto aos pontos que serão estudados na noite de hoje. Que possamos conseguir transmitir aos espectadores, aqueles obreiros da nossa casa, aqueles possíveis e futuros obreiros também que nos escutam, para que possam ter uma boa noção, possamos ser elucidativos e claros nas análises das questões que serão arguidas durante esse estudo dessa noite. Vamos pedir a assistência dos nossos guias, nossos mentores, para que possamos realmente ser inteligentes nas análises, ser precisos nessas análises, que a espiritualidade nos influencie constantemente, como tem feito durante todos os nossos estudos. Que Deus nos ajude. Jesus esteja sempre ao nosso lado. Que assim seja. E hoje, a partir da questão 416, do Livro dos Espíritos, parte 2ª, do Mundo Espírita e do Mundo dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. Estamos aí terminando visitas espíritas entre pessoas vivas. 416. Vamos lá para ela. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer quando está para dormir: quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano. Quero falar-lhe para dizer-lhe isto. E a resposta é: o que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta e muitas vezes
nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez que desprendido da matéria, isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às suas paixões ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder tais sejam os motivos que a isto o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se. Mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique o simples fato de ele o querer quando desperta. O Miramés nos traz como visitas espíritas voluntárias. E ele fala assim: o espírito tem uma postura quando no corpo. Entretanto, ao tornar-se livre da matéria, dentro da sua parcialidade, ligado apenas pelo cordão fluídico, ele pode pensar de outra forma, desde quando seja alma elevada. Por exemplo, se quando se movendo no corpo, ele deseja fortemente encontrar-se com alguém no plano do espírito, ao entrar em transe do sono mais livre, ele pode não se interessar mais pela ideia preconcebida. Mas, quando é o espírito envolvido nas paixões inferiores da carne, em estado de sono, pode se encontrar com companheiros das mesmas ideias ou piores. Há poucos que concentram os pensamentos para encontros no mundo dos espíritos e confabulações como tais e quais entidades. No entanto, isso depende de muitas condições, não somente dos pensamentos que firmam em sua mente. E o direito dos espíritos com quem desejam se encontrar. Se eles se encontram em planos superiores, o trabalho é constante em suas vidas e só atendem aos pedidos se quiserem, por serem superiores aos que se acham, aos que se chamam. Também pode ocorrer que, não comparecendo àqueles a quem se chama, os espíritos brincalhões assumam sua aparência e façam sua festa costumeira. Para trabalhar, poucos se oferecem. Para brincar, existem muitos candidatos. Isso não é só quando quer encontrar, né? Na nossa, vamos dizer aí, contenda de trabalhadores espíritas, está cheio, né? Nós estamos precisando de trabalhador em todas as áreas. Todas as frentes, né? Todas as frentes. E ele continua: tudo é sintonia. Para onde pendermos nossa mente, do modo que pensamos e vivemos, encontramos companhias do mesmo quilate no plano do espírito. Somos atraídos para onde pender o coração. E quanto mais forte for a tendência, mais nos reunimos com os nossos iguais. Jesus, quando curava os doentes do corpo, entregava a eles o material divino para a cura da alma,
que somente eles mesmos deveriam fazer. É o curar de si mesmo. Todo o material de cura que existe na Terra, mesmo os espirituais, são paliativos, porque a verdadeira cura vem dentro da alma. São mudanças de vida e a obediência às leis naturais. Fora disso, é sofrer as consequências dos seus feitos incorretos. Aqui ele está trazendo por conta da questão da sintonia, né? Da sintonia. E ele termina assim: a dor em toda parte, a dor é em toda parte uma descarga das forças selvagens entranhadas no mundo da alma. No entanto, ao sofrer, o espírito muda de ideia, procurando sempre melhorar espiritualmente. Se não melhorar, a dor continua até modificar seus sentimentos. Podem diminuir as dores e até não sofrê-las, se entendermos que a dor é a mestra. Desde quando se procura fazer o que ela vem ensinar, cessa sua necessidade nos nossos caminhos. Ele está trazendo a questão da dor aí exatamente em razão da questão da sintonia. Então, ele diz, o Miramés diz e nos traz aí a questão de que não basta a gente querer, eu quero tanto me encontrar com a Maria Alice, mas pode ser que ela esteja num plano que ela não queira que ela não esteja aí, vamos dizer, impedida de me encontrar, né? É isso que eu entendi, Zé? Esteja apta, esteja conforme, esteja de modo disponível mentalmente, disponível espiritualmente, ou moralmente, né? Mas essa questão é interessante porque ela diz o seguinte, né? No começo, a pergunta diz o seguinte: pode o homem, pela sua vontade, procurar visitas espíritas? Pela sua vontade. Então, vontade é realmente uma coisa muito mais que desejo. Eu não sei se a tradução esteja com um desejo simples, talvez até uma curiosidade, mas com uma vontade realmente que é um desejo com um objetivo específico, com uma meta específica, né? Então, só o fato dessa pessoa querer ter esse encontro espírita, essa visita espírita, né? Ele já se mostra que ele tem algum esclarecimento a respeito disso, né? Tem alguma coisa que lhe diz que isso é possível, que isso existe, que existe imortalidade da alma, que existe, então, reencarnação, que existe, então, todos esses fatores que nós, na doutrina espírita, estamos estudando, né? Então, quando chega nessa situação, eu quero, esta noite, através do meu desejo, da minha vontade mesmo, né, ter uma visita com fulano, com cicrano, é uma coisa de alta moralidade, com algum proveito, seja ele para o bem ou para o mal, mas que terá algum proveito, porque é direcionado pela sua vontade. A pessoa tem essa visita com o objetivo de, sei lá, talvez de ajuda, né? Não apenas curiosidade, vamos dizer assim, mas ajuda mesmo, auxílio, encontro de
poder ajudar ou de querer ajuda, de procurar um auxílio. Tá? Essas questões são extremamente comuns. Não desse modo espontâneo, como a pergunta diz, mas as visitas, como já nós conversamos em outras questões anteriores, as visitas são extremamente comuns, extremamente fáceis de acontecer, constantemente ocorrem essas visitas, né? Mas nós, pela nossa ainda materialidade, nós, pela mudança pela dificuldade de vibração entre o cérebro e o espírito, o cérebro físico, material e a mente espiritual, a gente não consegue se lembrar disso, a gente não consegue ter esse proveito imediato. Porém, sempre fica marcado, sempre fica uma raiz, sempre existe sempre existe uma contribuição muito boa. Diz aquele ditado, né? O travesseiro é um grande conselheiro, né? Talvez por isso, por termos visitas espíritas, por termos orientação dos nossos anjos guardiões durante o sono. Eu peguei tudo isso que você falou e eu acho que nessa que o Miramés nos traz também, acrescenta essa questão de não basta eu querer, né? Tem que ter disponibilidade do outro lado também. É aquela questão que o Chico Xavier falava, né? O telefone toca de lá para cá, daqui para lá é mais difícil. Daqui para lá, minha vontade é ter. Mas pode ser que. Porque a pergunta fala. O homem, pela sua vontade, na resposta, fala aqui. Falar com fulano, né? O que se dá é adormecendo o homem, espírito esperto. E muitas vezes disposto a resolver, porque a vida deste pouco interessa. E pode ser que em espírito. Eu também não tenho interesse de falar do outro lado, né? Os interesses sejam outros. Eu queria realmente falar com o Zé, como nós vimos que tem a possibilidade do meu espírito procurar o espírito do Zé quando em desdobramento. Porém, pode ser que por essa afinidade o espírito não é interessante para mim. A sintonia não é a mesma. Não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Bem, vamos entender o seguinte também. O espírito do Zé, do Flávio, da Cláudia, da Regina, são espíritos, sei se antigos, né? Mas não são recentes. Né? Então, por exemplo, eu tenho, como o Flavinho falou, eu tenho vontade, vamos fazer uma visita espírita com o Zé. Não vai ser necessário, né? Não vai ser necessário estar dormindo, não vai ser necessário essa visita. Porque o Zé atual, que talvez ele queira fazer a visita, está aqui à disposição, não é? Está disponível. Tá? Mas esse espírito do Zé não é o Zé especificamente que ele conhece. Não é? Então é um tanto quanto mais complexo, né, essa situação. Eu quero fazer uma visita espírita daquele espírito que eu conheci, daquele antepassado meu, que eu perdi, não é? que eu conheci. Mas esse espírito desse antepassado também não é um espírito decente. Não é? É um espírito já deve ter muitas outras vidas encarnatórias. Né? Vamos lá, vamos. 417.
Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Resposta: sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir, deste modo, diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. E aí vem um comentário de Kardec. Pelo termo antigos, se deve entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da ponte de onde promanaram. Quer dizer, nós vemos aí que não só um ou dois espíritos podem se encontrar, mas pode ter aí uma assembleia, né? O IPA que nos traz aqui o Livro dos Espíritos, segunda parte, Prelúdio da Volta, questão 343. Os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida serão, talvez, os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam como semblantes desconhecidos? E a resposta é: muito frequentemente são. Eles vos vêm visitar como se ides visitar em um encarnado. É a questão aí que eu coloquei, se eu vou lá visitar Maria Alice, né? Miramés traz Assembleia de Espíritos Encarnados. Aos espíritos, por estarem encarnados, nada impede de formarem assembleias no mundo espiritual, no percurso do sono. Isso acontece sempre. São almas afins que se reúnem para trocar ideias. Assim os bons, assim os maus, dentre os quais existem os retardatários, que faltam muitas vezes aos compromissos e que sempre são chamados aos deveres. Podemos observar que, em muitos casos, como ao lermos um livro de ensinamentos elevados, é difícil de ser entendido, conseguimos muitas facilidades absorver seu conteúdo. Nesses casos, é porque fizemos certamente parte de uma dessas assembleias no mundo espiritual durante o sono, onde estudamos estes conceitos elevados da vida. As leis naturais são, nesses ambientes, mais fáceis de serem compreendidas. Formam-se assembleias em todos os lugares no universo de Deus. Todos que se encontram estão em busca de mais entendimento, porque a sabedoria é necessária para que o amor se assente no íntimo da alma e faça parte dela para a eternidade. Quantos espiritualistas se reúnem na Terra para orar e compreender melhor a vontade de Deus? São muitos, e cada assembleia tem caminhos diferentes, mas com o mesmo objetivo de iluminar-se. Pois bem, quando no processo do sono, eles tornam a se reunir, continuam os estudos e as orações, e é no plano da realidade que eles aprendem com mais profundidade
o que desejam. Os anjos também se reúnem para tomar algumas decisões, de modo que as suas experiências se alargam, procurando cada vez mais acertar nas linhas da justiça e nos esplendores do amor. Na Terra e na sua atmosfera, há somente o Mestre, dentre todos os outros, Jesus Cristo. Tudo o que vem de Deus para a humanidade passa por ele. Para que se possa entender, ele é o coordenador das nossas necessidades espirituais. Até mesmo os raios do sol, o ar, as águas e as plantas têm suas bênçãos. Em todo sistema de assembleias, onde a verdade e a sinceridade são o tema, a resposta não deixa de aparecer nos moldes dos sentimentos, pois é contínuo, constituindo assembleias nobres que formamos as nossas convicções elevadas. Se não queremos nos reunir no mundo espiritual com espíritos inferiores, esqueçamos as inferioridades no plano da matéria. Procuremos livrar-nos dela nas nossas conversações e nas nossas diretrizes de cada minuto. Somente colhemos o que plantamos e nos reunimos sempre com os nossos iguais, seja da terra, seja no céu. Entretanto, existe a misericórdia, que muitas vezes nos leva aonde não fazemos jus, para aprendermos a merecer. Isso ocorre de vez em quando. Volta a questão da sintonia, né? Nós vamos realmente nos reunir com quem nos afinamos. E às vezes, como diz aí, nesse finalzinho, somos levados pela graça de Deus para ver se conseguimos despertar, né? Bem, com o seu relato, vai, Regina, eu acho que eu te atropelei. Não, fica tranquilo. Eu só ia falar o seguinte: a gente tem a sintonia e o merecimento, né? Então, a gente vai se encontrar com quem a gente quer, mas a gente também precisa ter esse lance do merecimento aí, pelo que eu entendi, né? Então, vamos nos desprender e vamos fazer por merecer também. Mas lógico que a espiritualidade sabe exatamente qual o nosso objetivo aí, quando a gente pede para encontrar ou quando a gente se reúne, para a gente ter mesmo esse desejo no fundo do nosso coração de se melhorar, né? De crescer e de amadurecer. Então, é mais uma oportunidade para a gente, né? Vai lá, Zé. Uhum. Esse relato de Miramés mostra que como nós estamos dizendo já várias vezes, né, nos outros capítulos, esses encontros espirituais durante o sono são extremamente comuns. Extremamente comuns. Constantemente eles ocorrem. Tá? Porque, vejamos bem, o pouco de, vamos dizer, o pouco de tempo que o espírito tem de se ver mais ou menos livre e sem estar cuidando da gente, né? Vamos dizer, esse fato de estar numa certa liberdade é uma quantidade de tempo muito pequena.
Tá? A encarnação que nós temos é exatamente uma missão do espírito em cuidar desse corpo físico. A principal missão dele. Cuidar desse corpo físico, fazer-se evoluir por si só. E essa é uma obra que ele tem, é um trabalho que ele tem. Tá? Mas, exatamente, se a vida espiritual é a vida normal, a erraticidade é a vida normal do espírito, é a vida constante do espírito, e não a do encarnado, ele tem realmente obrigação de estar presente, junto ou sozinho, mas estar presente, de estar livre, estando presente ou não nas assembleias ou em contato nas visitas espíritas. Né? Então, o espírito tem toda essa liberdade. Se tem visitas, se tem assembleias, vai fazer um aprendizado a respeito disso, daquilo, vai ser através de outros. Então, esse contato, vamos dizer, seria talvez até obrigatório, né? É muito interessante esse capítulo que nos mostra que a atividade espiritual não cessa nunca. Está sempre, se a nossa atividade física, enquanto encarnado, cessa durante o sono, a do espírito se mantém. Um tanto para cuidar da gente, do corpo físico, encarnado, e um tanto para cuidar de si mesmo, através de visitas, assembleias, ou isolado mesmo. Eu ia deixar para falar no final, mas eu vou aproveitar que você trouxe isso e trazer um pouco aqui do nosso estudo de quinta-feira na sala mediúnica. Nós estávamos estudando o livro Diálogo com as Sombras. E no penúltimo capítulo, ele vem nos trazer realmente a questão dos sonhos e desdobramentos. E lá ele nos traz alguns exemplos do desenrolar do trabalho mediúnico, da desobsessão. A continuidade dos trabalhos após a mesa, durante a mesa e dos encontros, dessas assembleias que são realizadas, dos trabalhadores encarnados com os trabalhadores desencarnados. Então ele fala nesse sentido e ele coloca assim, deixa eu puxar aqui, ó. Ele fala assim: por esses ensinamentos concluímos ser muito intensa a atividade do espírito, principalmente liberto pelo sono natural ou provocado. Na verdade, ficou bem claro em Kardec que o espírito encarnado aproveita-se com satisfação da oportunidade de escapar da prisão corporal, sempre que pode, e que a atividade desenvolvida nesse estado de libertação parcial reflete-se nos sonhos. É nesse estado que ele consegue entrar na posse de algumas de suas faculdades superiores, pelo acesso aos arquivos de sua memória integral. Daí lembra-se de encarnações passadas e até mesmo em situações especiais, afastar a densa cortina que encobre o futuro. Nesse estado de liberdade parcial, o encarnado cultiva intenso intercâmbio
com encarnados e desencarnados, segundo o seu interesse e afinidade. Resumindo com suas palavras os ensinamentos recebidos por Kardec, questão 402, escreveu isso: os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da sua vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até aos mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que se traz à memória acontecimentos da precedente existência ou de existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou nos mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual e que foram, em conjunto, estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. E ele prossegue e fala, e aí ele vem aqui mais à frente, ele fala assim: ao cuidar mais adiante, questão 425 do sonambulismo, que nós vamos ver ainda, os instrutores conceituam como estado de independência do espírito, mais completo do que o sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma, então, tem percepção de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. E prossegue, e aí ele traz uma questão que fala do livro Consolador. Na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das atividades psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Em determinadas circunstâncias, contudo, nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo, em que a alma encarna, alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial. O sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra, quando então se poderá verificar a comunicação intervivos e, quando possível, as visões proféticas, fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores. E quando encarnado, em temporária liberdade, pode receber as palavras e a influência direta de seus amigos orientadores no plano invisível. Então, mais uma vez, vem trazer essas questões dessas assembleias que Kardec está trazendo. Ele traz ainda aqui, ó. André Luiz adverte-nos, em Evolução em Dois Mundos, dos riscos que o espírito encarnado corre durante o desprendimento do sono, quando recolhe os resultados de seus próprios excessos, padecendo a inquietação das vísceras ou dos nervos injuriados pela sua rendição à licenciosidade, quando não seja o asfixiante, ou seja, asfixiante pesar do remorso por faltas cometidas, cujos reflexos absorvem do arquivo
em que lhe mostram as próprias lembranças. E mais, vai trazendo até chegar nos domínios da mediunidade. E nós, no estudo, estamos vendo, porque a própria Mãe Maria fala, olha, o trabalho terminou, mas nós ainda vamos continuar trabalhando. Não só ela, não só eles, espíritos desencarnados, mas nós também que estamos no trabalho. Então, essa questão da Assembleia aí, ela vai muito além do que nós imaginamos. Ele traz aqui, no final, ele fala assim, ó, seria bom reler todo o capítulo 11, Desdobramento em Serviço, desta obra, tanto quanto o capítulo 21, Desdobramento de Mecanismos da Mediunidade, que estuda o sono, o sonho e o desdobramento espiritual. Então fica aí fica aí a dica para dar uma olhada nos domínios da mediunidade e no mecanismo da mediunidade. Capítulo 11, capítulo 21, ele traz assim, vejamos, por exemplo, esta observação já nos parágrafos finais do capítulo. É imperioso notar, porém, que considerável número de pessoas, principalmente as que se adestraram para esse fim, efetuam incursões no plano do espírito, transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade, como oficiais de ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica. Então, é muito interessante, teria aí uma vasta, vamos dizer assim, uma vasta pesquisa para fazer aí, inclusive, Zé, uma palestra bem profunda nesse sentido aí, do sonho, do sono e do desdobramento. É um assunto bacana, viu? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa parte da psicologia, da neurociências, tem um campo extremamente grande e que tem muito a ver com o espiritismo, com os ensinamentos espíritas, tem muito a ver com a mediunidade, né? Não podemos esquecer, nós temos 5 sentidos bem definidos, mas tem um sexto sentido também, um sexto sentido da nossa vida de relação, da nossa percepção, que é o sentido espiritual, que pode ser traduzido como ou mediunidade ou percepção extrasensorial, não faz. Porque a mediunidade é um dos atributos do espírito, é uma característica de comunicar. Se nós acreditamos que a alma é imortal, que existe reencarnação, que existe criação, criação dos espíritos por Deus, que existe erraticidade, então nós temos que entender que existe comunicabilidade dos espíritos entre si mesmos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Isso é constante, isso é básico. Então,
Ou então, se nós não acreditarmos nisso, pronto. Não temos que estudar espiritismo nenhum, porque os ensinamentos se baseiam nisso mesmo, né? E, a respeito dessas visitas e assembleias, nós não podemos esquecer também que o Livro dos Espíritos, esse mesmo livro que nós já estudamos no começo, diz que a influência dos espíritos sobre nós é constante. Talvez até nos dirija, não é? É isso? A resposta dos espíritos, na pergunta de Kardec, com a influência dos espíritos, influencia muito mais, mas muito mais do que a gente imagina. Tá? E se essa influência é durante o estado de vigília, é também, e talvez muito mais, durante o estado de sono, em que o espírito esteja disponível para esse intercâmbio, essa comunicabilidade. Então, o reforçamento de unidade, percepção extrasensorial é um sexto sentido que existe e é próprio do espírito, inerente do espírito. Né? Muito bom. Vamos lá para 418 para a gente encerrar esse capítulo, então. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continua vivo? Poderia, neste caso, ter a intuição deste fato ao despertar? E a resposta dos espíritos é: como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se lhe não houve sido imposto, por prova, crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. E o IPA que nos traz aqui já a questão, Livro dos Médiuns, segunda parte, Manifestação Espírita, das perguntas que podem ser feitas aos espíritos sobre a sorte dos espíritos. E assim, é um pouco extenso, mas os espíritos sempre vão nos responder. Opa, deixa eu arrumar aqui que eu... Os espíritos sempre vão nos responder quando pode ser respondido e quando for de utilidade. Quando for pergunta frívola, isso, aquilo, os espíritos não vão, vamos dizer aí, perder tempo com isso. Mas o Miramés nos traz tudo é possível. Ele fala assim: tudo pode acontecer na Terra e no plano espiritual. Quando estamos em estado de sono, nesse transe de desprendimento parcial do corpo físico, podem acontecer muitas coisas. E no mundo dos espíritos, como já dissemos, podemos encontrar amigos como inimigos nossos, por vezes também nos procurando. Aliás, isto acontece demais, né? Nós achamos que a questão da obsessão às vezes cessa com o falecimento de um ou de outro, desencarne de um ou de outro, mas isso nós estamos cansados de ver na doutrina que não é assim, né? Pela própria vibração aí, tanto os amigos como os inimigos nos encontram. Nos encontram. E aí ele fala assim: se tivermos alguma notícia de que um nosso amigo tenha desencarnado, ao encontrá-lo,
podemos perfeitamente saber dele a verdade, como também verificar as suas condições. O espírito mais esclarecido saberá se o amigo pertence ao mundo físico ou não. A alma ainda ligada ao vaso físico é reconhecida pelo cordão de prata ainda ligado à base do crânio do perispírito e ao crânio do corpo físico, ao passo que o desencarnado se encontra livre das cadeias da carne. Quantos amigos se separaram, mudando para outro país, e por lá deixam a carne, encontrando-se depois no mundo espiritual pelas portas do sono, ou pela desencarnação dos dois. No amanhã, que não se encontra muito distante, a viagem astral será fato comum. Os desencarnados deixarão o corpo com facilidade, com a ajuda dos benfeitores espirituais, e passarão a viajar conscientemente e a frequentar escolas no plano da realidade. E ao voltarem ao corpo, lembrar-se-ão de tudo o que ocorreu. Todos têm essas faculdades, bastando desenvolvê-las. Alguns espíritos de relativo conhecimento e evolução fazem a viagem astral conscientemente, assegurando a sua fé na vida que continua pela eternidade afora. Toda a humanidade deverá chegar a esse estado d'alma, como sendo ele as bênçãos de Deus. As regras para esse desenvolvimento se encontram no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os discípulos do Mestre tinham essas faculdades desenvolvidas e ainda há outras. Ele termina assim: não nos desfaçamos dos sonhos, pois eles constituem realidade, mesmo que pensemos serem ideias acumuladas no mundo da carne. Em meio delas se encontram verdades maiores que nos trazem alguma luz para compreendermos melhor o nosso dever quando encarnados. O que não se desligaram das sombras, deixaram-se dominar pelas paixões inferiores. Ao serem levados pelo sono, não vão para lugar ou para nenhum outro lugar, a não ser para as mesmas sombras. Se queremos paz, busquemo-la. Logo, a fonte se encontra dentro de nós. Aqui tem um ponto na resposta muito interessante, né? Esse acontecimento pode ser imposto por prova ou ser um pressentimento da sua existência. De qualquer forma, isso eu entendo que faz com que a pessoa se lembre daquele amigo. Porque talvez seja um amigo que não, bem distante até, né? De distância física mesmo, né? Se não é uma prova, ou seja, achar que o amigo morreu, amigo prezado, então, né? Amigo mesmo, amigo prezado. E ter ou ter o pressentimento da morte do amigo, tá? Faz com que ele se lembre desse amigo que talvez não veja, se for um amigo não vê há tanto tempo. Se lembre desse amigo, dessa amizade. Talvez essa pessoa esteja necessitando de algum auxílio, alguma ajuda, alguma orientação. Vale a pena aí a gente realmente ver que
esse capítulo e mais o capítulo que virá aí, a próxima da pergunta 419 a 421, esses três, na minha opinião, esses três tópicos, dá uma palestra aí, Zé, fantástica, que o próximo que vem aí é transmissão oculta do pensamento. Então, sonho, sono, visita e transmissão oculta do pensamento. Está tudo ligado. Está realmente tudo ligado. Para outubro dá tempo, Zé. Vamos para a Regina. Vai, Regina. Regina consegue no mês que vem. Mais rápido. Não, eu não consigo. É realmente muito interessante, porque, claro, como tudo aí no Livro dos Espíritos e na própria doutrina, uma coisa está diretamente ligada à outra, e como você vai nessa sequência lógica que Kardec nos trouxe, primeiro o sono, depois o sonho, agora os encontros aí, e depois a transmissão do pensamento, vai ver que tudo está interligado e tá bom. Eu sonhei com o Zé, e aí tá lá os dois espíritos, mas o Flávio e o Zé conversaram? Como é que foi isso? Em espírito? Olha que coisa maluca e muito interessante. E Kardec esmiuça isso para a gente de uma forma até muito didática, né? Como ele é em tudo. Às vezes, nós é que... não, mas Kardec é muito difícil, tem uma dificuldade de entender. Não. É porque você só está lendo, você não está estudando. Ler uma coisa, estudar é outra. A partir da terceira, quarta vez que lê, entendeu? Porque a primeira vez você está lendo sem despertar interesse, né? Você está lendo sem despertar, está lendo, entre aspas, vamos colocar, para conhecimento, para conhecer o que você vai ler. Como é que é? Está abrindo a porta. Exatamente. Então é muito interessante, muito... Fica aí a dica para todo mundo que está começando. Não leia a primeira vez e desanime. Leia 10 vezes que você vai começar a entender. Nós estamos começando a entender agora e nós já lemos tudo isso, hein, Zé? Nós já estudamos tudo isso. Várias vezes. Então. Cada vez tem uma coisa nova. Que bom. Sim, sem dúvida. E creio eu, que a próxima, quando nós terminarmos aqui, lá para mil e quanto que são mesmo? 1014? Acho que é 2000, né? 2000. Nós vamos ter a outra visão do que nós estamos vendo hoje. Vai ser tudo diferente. Mas que bom, vamos deixar aí marcado, então, que semana que vem a gente vai a partir da 419, que é transmissão mesmo. Tá. Transmissão oculta do pensamento. Lembrando aí que hoje... Vou lembrar que nós esquecemos do banner. A Regina não me cutucou, a Claudinha também não, e passou em branco, mas tudo bem. Vou pôr os banners agora para lembrar que a evangelização infantil, que é no sábado, ainda está em férias, as crianças ainda estão em férias, mas nós não. Nós vamos ter palestra no domingo, eu não confirmei ainda, mas vou mandar mensagem para ele,
com certeza estará lá. O Edinho lá do Aeluz, nosso amigo que, além de trazer muita coisa boa, nos diverte bastante. Ele nos traz aí os ensinamentos brincando. Isso é muito bom porque fica fácil da gente memorizar. E o Grupo Espírita Amor e Fé está lá, na Avenida Silvio de la Rovere, 167, no Jardim Yolanda, ali pertinho do Chico Barrigudo e do Atacado Naranjo. Todos estão convidados, inclusive para o cafezinho fraterno. Eu costumo brincar, falo casa de gordinho, gordinhos. Tem bolo, tem biscoito, tem café, tem chá. Chega lá perto que nós estaremos lá. E principalmente muita conversa. Ixi, não falta. Isso não falta. Graças a Deus. Zezinho, você começou, você termina para a gente, por favor. Convido a todos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nos manter em pleno agradecimento por mais uma conquista. Mais um dia de estudo, mais um dia em que pudemos nos reunir em congraçamento, aqueles ao vivo, aqueles que nos verão no videotape, para que possamos, desta maneira, continuar entendendo a nossa necessidade de aprendizado, a nossa necessidade de crescimento espiritual, crescimento em conhecimento da doutrina, da filosofia, da religião, da ciência, que é a nossa doutrina espírita. Agradecemos a espiritualidade pela boa influência que tivemos nesta noite e pedimos a Deus que nos abençoe constantemente nesse nosso estudo, que andaria tantos votos de aprendizado, tantos desejos de aprendizado e do nosso crescimento dentro do livro dos Espíritos. Que Deus nos abençoe, que possamos ter uma boa noite, um bom continuamento da nossa semana. Que assim seja. Muito bom. Muito bom. Um beijo e um queijo para vocês. A Pra todos vocês nós. também. E até domingo, se Deus quiser. Até. Boa Beijo. noite a todos. Boa noite. Tchau. Beijo.